tirar do povo brasileiro, da sua liderança democrática, o direito e a autoridade, a responsabilidade de comandar a taxa de juros, o endividamento do setor público, o endividamento do setor privado, a taxa de câmbio que mexe com os valores, né, da comida, do gás de cozinha, enfim, tudo isso é o que está hoje sendo posto em deliberação, sem nenhuma discussão, sem nenhuma necessidade e de uma forma completamente clandestina, em que nem sequer o Senado e as suas comissões regulares estão reunidas. Isso é uma aberração que nós temos que reagir e reagir duramente. Fala, diagramados. Ontem foi votada a urgência para a discussão da autonomia do Banco Central na Câmara Federal. Você sabe o significado de autonomia do Banco Central? O projeto é basicamente o seguinte: colocá-lo acima da política governamental, dando a banqueiros o controle absoluto sobre a economia do país. Qualquer governo vindouro não poderá definir a própria política econômica, o que fará o país refém das instituições financeiras para sempre. E piora, o mandato independente do Banco Central nesse sistema terá alternância apenas no terceiro ano de mandato de cada presidente. Em resumo, independente de quem for eleito para governar o país, não aplicará a própria política econômica, porque terá apenas um ano e um pouquinho para isso, caso cumpra apenas um único mandato. Isso engessará qualquer projeto de esquerda para sempre por aqui, ou até alguém ter coragem de reverter essa decisão, que com certeza tem tudo para passar nesse atual governo. E achar que esse assunto interessa só a banqueiros e economistas é uma armadilha que querem fazer você cair. Não é bem assim. O assunto é tão importante que até mesmo o senador por São Paulo, José Serra, do PSDB, se colocou contra. É isso mesmo que você ouviu. Quem é morto sempre aparece. Precisaram exumar esse tucano para ele se manifestar contra o posicionamento de 15 parlamentares do PSB e do PDT, incluindo Tabata Amaral e Felipe Rigoni, que votaram a favor da medida emergencial na Câmara. Por que é importante que o Banco Central tenha mais autonomia? Primeiro, essa já é uma prática que a gente vê em vários países mundo afora. No Banco Central Europeu, por exemplo, a diretoria do banco também tem mandato fixo. Uma outra coisa, pessoal, é que isso traz mais estabilidade e mais credibilidade para as políticas monetárias do nosso país. Sim, os dois acharam que no meio de uma pandemia, o importante e urgente é a autonomia do Banco Central. É aquele velho papo. Se o Lehman e o Huck pagam a banda, eles escolhem a música. A gente sempre avisou que seria assim, mas teve gente que preferiu cair na história de menino Charlinho, da pobre menina da Zona Sul de São Paulo. Triste do partido que se deixa ser infiltrado por escolinhas clandestinas de políticos. Estão cavando a própria cova. E essa piada não tem nada a ver com o José Serra, eu juro. E se o Serra tá contra, inclusive até mais à esquerda do que parlamentares da oposição, é porque realmente isso aí seria a pá de cal na economia brasileira. E não, os termos utilizados até agora não são sobre a morbidez do senador, e sim sobre a aceleração do estado de putrefação do país mesmo. Mas por que vocês devem temer essa mudança? A seguir, alguns pontos importantes levantados tanto por Marcelo Freixo quanto Ciro Gomes e José Serra, para você não duvidar da idoneidade das razões. Em resumo, o papel do BC é ser um dos instrumentos de Estado para que governos democraticamente eleitos coloquem em prática as políticas econômicas que foram escolhidas pelos brasileiros nas urnas. Mas, se a autonomia for aprovada, o Banco Central deixará de ser um instrumento de Estado para se tornar uma trincheira privilegiada da defesa dos interesses de banqueiros dentro do Estado. Os governos mudarão, mas a política econômica seguirá sendo ditada pelos bancos. Bolsonaro, por exemplo, terá o direito de nomear o presidente do Banco Central, que ficará no cargo até 2024, o que inclui os 2 primeiros anos do mandato de um sucessor. Será um governo dentro do governo, uma matriosca de alucinação econômica. Vale lembrar que as decisões do Banco Central sobre a política monetária, juros e câmbio influenciam o preço da comida, investimentos, produção, geração de empregos, endividamento das famílias. Então, é aquele papo
que o Ciro Gomes sempre fala: pão é trigo e trigo é dólar. Se o real desvaloriza, o pão fica mais caro. Se já não tá rolando fazer aquele pãozinho com carne louca, porque a carne tá inacessível, em breve o pão também ficará, e aí no seu prato o alimento será invisível. Além disso, o próprio Banco Mundial, instituição insuspeitamente liberal, publicou documento afirmando que a autonomia dos bancos centrais pelo mundo amplia as desigualdades. No estudo, eles chegam a 3 conclusões simples. Primeiro, a independência dos bancos centrais limita o alcance da política fiscal, o que limita também a capacidade de um governo para distribuir recursos, principalmente para os mais pobres. Segundo, incentiva a desregulamentação irresponsável dos mercados financeiros, beneficiando os investidores em bolsa na medida em que infla os valores dos ativos negociados no mercado. Isso aí, claro, Paulo Guedes deve adorar. Terceiro, promove indiretamente políticas que enfraquecem o poder de negociação dos trabalhadores, com o objetivo de conter pressões inflacionárias. Como se a gente já não tivesse numa situação em que o trabalhador já perdeu muito do seu poder de negociação. Hoje entende-se que o Banco Central tem que ser instrumento de promoção do desenvolvimento econômico, enfrentando o poder dos bancos, colaborando com a redução das desigualdades e também colaborando com geração de emprego. Não pode ser só um instrumento oficial para banqueiros e especuladores explorarem ainda mais os brasileiros, se é que isso é possível. Aliás, a autonomia não é um único golpe não. Também está na pauta a PL do câmbio, que facilita a evasão de recursos nacionais e reduz as ferramentas para conter a alta do dólar, beneficiando os especuladores e reduzindo o poder de compra dos brasileiros, principalmente no que diz respeito a importados. Em resumo, se hoje já é quase impossível comprar um computador, por exemplo, ficará ainda mais. Porém, não se preocupe, o agro é pop. E como esse setor vende grande parte da safra para fora, eles não têm nada a temer não. Agora você, dono de uma horta de maconha hidropônica aí no seu fundo de quintal, pode ficar com medo. Essas duas propostas são uma tentativa do mercado financeiro de fazer passar a boiada, fragilizando governos e submetendo a economia e a vida das pessoas aos interesses dos bancos, justamente no momento em que o cenário já é tenebroso por causa da pandemia e de uma crise que vem se arrastando há mais de 5 anos. Porém, nada mais Paulo Guedes do que tomar medidas econômicas que foram populares, sim, mas na década de 70 e na década de 80 nos Estados Unidos e na Europa. E agora o Brasil vai tentar aplicar essas ideias em 2020. De fato, eles não estavam brincando quando disseram que iam fazer o país voltar 50 anos no tempo. Talvez só erraram porque provavelmente parece que o retrocesso será maior do que esse. E como eu sei que vocês vão perguntar o que eu acho da proposta de autonomia do programa do PT em 2018, eu já me antecipo aqui. Uma ideia que faz parte daqueles pacotes de concessões burras que o partido sempre fez. Cada carta ao brasileiro para eleger um presidente é uma cintada no lombo do próprio eleitor. E é isso aí, galera. Para quem gosta do canal, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro, nosso Pix e também conta jurídica, caso você possa e queira fazer uma colaboração. Além disso, estamos presentes em outras redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. Sigam a gente lá e também dê uma olhadinha aí que estamos com um livro à venda na loja da Cotter Editorial e também quem quiser uma edição digital, ele está lá para você comprar para o seu Kindle. Não percam, amanhã vai ser pior. Sim, amanhã vai ser pior, mas um dia melhora. E é isso aí, galera. Para quem acha que o governo Bolsonaro está dormindo no ponto e não vai passar a boiada também na área econômica, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.